aceitando o convite de estarmos aqui num domingo tão bonito. Curitiba voltando a ser Curitiba, né, com esse friozinho gostoso. E é uma alegria, realmente é uma alegria a gente chegar aqui, ser tão bem recebido pelos irmãos encarnados, pelos irmãos desencarnados, e podermos ter um domingo, né, um início de domingo, quem sabe refletindo sobre temas tão gostosos, né, tão bonitos. E hoje a ideia é a gente falar sobre algo que a gente não comenta muito, não fala muito, né, sobre a nossa doutrina dos espíritos. E por que a gente escolheu esse tema, conhecer um pouquinho a história do codificador da doutrina espírita? Porque abril é o mês do espiritismo, né? Não sei se todos já sabiam disso, se todos já sabem disso, a importância que o mês de abril tem para a nossa doutrina. E ele inicia-se, né, essa importância. Eu vou até trazer alguns dados aqui para a gente pensar, refletir, de quantas coisas acontecem no mês de abril, né? Acontecem todos, mas em especial não se sabe porque abril acontecem e aconteceram muitos fatos. Eu vou começar tirando a camisa aqui, né, a blusa, porque agora o calorzinho está vindo. Então, gente, por exemplo, 31 de março, claro, não é abril, né? Não é abril ainda, mas o que aconteceu em 31 de março? 31 de março, segunda-feira passada, nós comemoramos a desencarnação de Allan Kardec. 31 de março. Ele fez um trabalho lindo, lindo, lindo. E no momento de voltar para a pátria espiritual, ele diz assim, eu quero voltar no último dia antes do mês de abril. Voltou dia 31 de março de 1869. Nós comemoramos nesse 31 de março, quantos anos? Acho que 156 anos da desencarnação de Allan Kardec. Allan Kardec encarnou em 1804, 3 de outubro, se não me engano, de 1804. Então ele desencarnou com 64 anos, ou 65, né? 65 anos. Ele deu por encerrada a tarefa dele aqui, né, no mundo carnal, a tarefa de codificar para nós essa doutrina abençoada. Gente, olhem só tudo que aconteceu e que acontece ainda no mês de abril. Alguns fatos apenas relacionados à doutrina espírita. Então, em 1º de abril de 1858, 1º de abril, não é mentira, é verdade, Allan Kardec funda a Sociedade Parisiense Espírita, que nós classificamos como o primeiro centro espírita, que foi justamente o local onde ele, durante 14 anos, né, 1858 até 69, 11 anos, né, 11 para 12 anos, ele se dedicou a estudar a doutrina espírita. Ele começa antes, né? Nós vamos descobrir, por exemplo, que em 18 de abril, o que nós comemoramos? Tem que entender mímica também. Nós comemoramos a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Tá? 1857, desculpem, né? Não pode desligar aí, meu filho. 1857, no dia 18 de abril. Então, em 18 de abril, ele publica a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, ele iniciou bem antes, né? A partir de 64, 65, ele começa a estudar os fenômenos. A gente vai ver isso tudo aqui na nossa apresentação. Mas em 1º de abril de 58, ou seja, um ano depois da edição de O Livro dos Espíritos, ele funda a Sociedade Espírita Parisiense, para se dedicar aos estudos da doutrina espírita. Olhem o que mais aconteceu. Martins Peralva, aqui no Brasil, foi um grande estudioso da doutrina espírita. A gente gosta de citar Martins Peralva. Ele nasceu também no dia 1º de abril de 1918. Não vou citar tudo, gente, só alguns fatos importantes.
Quem que nasceu no dia 2 de abril de 1910? Quem? Chico Xavier. Chico Xavier. Ai, a gente não pode esquecer do nosso Chico, né? Olha que legal, gente. 2 de abril de 1910. William Crookes também foi um grande estudioso da doutrina, lá da época contemporânea de Allan Kardec, né? William Crookes, ele desencarnou em 4 de abril de 1919. Aí tem várias federações espíritas que foram fundadas no mês de abril, não vou citar, mas são várias, gente. Quem mais? Bezerra de Menezes, alguém já ouviu falar do Bezerra? Ele desencarnou em 11 de abril de 1900. 11 de abril de 1900. E um outro que a gente já ouviu falar muito, Leon Denis. Leon Denis desencarnou em abril, gente. 12 de abril de 1927. Que dia é hoje, falando nisso? 6 de abril. Olha, não teve nenhum fato. Incrível. Não teve nenhum fato, né? Mas vamos lá. Quem mais? Leon Denis, Clóvis Tavares também foi muito conhecido. Tem vários, né? Deixa eu ver aqui o que mais tudo é importante, né? Mas vamos ver mais um pouquinho do abril do Espiritismo. Casimiro Cunha, né? Em 14 de abril de 1880, ele nasceu também, né? O que foi editado em 15 de abril de 1864? Qual obra espírita? 15 de abril, comemoramos o aniversário de uma obra espírita. Talvez a mais conhecida. Qual que é a mais conhecida? Depois do Livro dos Espíritos ou junto com o Livro dos Espíritos? Eu li o pensamento de todo mundo. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Dia 15 de abril ele comemora aniversário. Que legal, né, gente? Olhem só. Lançamento da primeira edição do Evangelho. 15 de abril de 64. E claro, a gente já citou, 18 de abril de 57, foi a chegada do nosso Livro dos Espíritos. Lindo, né? E também no dia 18 de abril, em função disso, para nós brasileiros, nós temos o Dia do Espiritismo. Vocês sabiam que tinha o Dia do Espiritismo? Através de uma lei, o presidente Bolsonaro, não sei o ano, né, mas Bolsonaro faz, no último mandato, ele instituiu o Dia do Espiritismo, 18 de abril. Tá bom? Então nós podemos dizer que existe o Dia do Espiritismo, tá certo? Dia nacional para nós brasileiros do Espiritismo, comemorar dia 18 de abril. Olhem só, Sanson foi um grande amigo de Kardec, também desencarnou no dia 21 de abril, no caso de 1862, e é isso. E tem muitas outras informações sobre o mês de abril. Interessantes, gente. Só dados para a gente compreender que abril é um mês importante para nós espíritas, para todos nós. E por isso nós escolhemos falar hoje do nosso codificador Allan Kardec. E para aqueles que estão aqui, que às vezes nem vão lá atrás, olha, tem uma livraria maravilhosa lá atrás que eu adoro visitar e eu tenho que me conter porque eu sou compulsivo por livro. Eu compro e não consigo ler também, porque eu também sou compulsivo e não consigo ler um livro ao mesmo tempo, sozinho, só um livro. Eu tenho que ler vários, né? E aí eu pego e não termino nenhum. Mas eu adoro, gente, adoro ler, adoro pesquisar, né? E ver os livros e sentir o cheiro do livro, que é maravilhoso. E o nosso Allan Kardec, ele se notabiliza e ele se apresenta ao mundo como, eu ousaria dizer, o maior educador que nós tivemos, né, encarnado aqui na Terra. Ele era um grande educador. Ele próprio se dizia amar a educação. E como é gostoso amar a educação, né? Como é gostoso. E eu aproveito, né, que hoje eu estou homenageando Allan Kardec para homenagear os educadores.
Tem aqui algum professor, alguma professora? Ai, que bom, olha, e tem aqui os educadores que estão lá com as nossas crianças, o futuro do nosso, de todos nós, né? As nossas crianças estão lá, né? Na evangelização infantil, cuidando deles, transmitindo ensinamentos cristãos, falando sobre Jesus. Que bênção, gente, que é o educador. Que bênção. E a minha gratidão a todos os educadores do nosso país, do nosso mundo, né, do nosso planeta, porque eles são verdadeiramente uma bênção. Tá? E se não são ainda valorizados financeiramente, e isso é importante, né? Eles são muito, muito valorizados espiritualmente, porque eu também, isso é opinião pessoal, para mim, Edson, eu considero que a tarefa mais importante de todos nós aqui na Terra é a educação. Porque nós nascemos, né, o propósito do Espírito é evoluir, e evoluir através do aprendizado, da educação, do se conhecer, e isso é proporcionado dentro da família, por certo, porque a família é o local mais importante para educar os novos espíritos que chegam, né? E, sem nenhuma dúvida, a escola, as casas espíritas, as igrejas que têm catecismo, né? Todo local que exista alguém disposto a transmitir um ensinamento moral e do bem, e lógico, intelectual também, é um local abençoado. E muito, muito cuidado por Deus, muito cuidado pelo plano espiritual. Né? Esses locais são cuidados, a gente não tem ideia, né? Nós estamos falando aqui de uma casa espírita, e eu também no final do mês eu vou falar um pouquinho sobre a casa espírita numa outra casa que me convidou, estou estudando sobre isso. A gente não tem ideia, né, do que é a estrutura espiritual dentro de um local como uma casa espírita, né? Como uma escola, onde estão as crianças aprendendo também. Existe uma edificação espiritual muito além do nosso entendimento. Então, é um local abençoado, cuidado. Os professores que estão lá também são cuidados, às vezes pouco valorizado, às vezes pouco cuidado por nós, infelizmente, pelas autoridades, infelizmente, né? Às vezes até pouco seguro, mas é um local ainda muito bem cuidado. E o nosso querido Hipólito Leon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec, foi um grande educador, né? E ele nasceu no dia 13 de outubro, já falamos disso, em França, Lyon. E aí a gente se pergunta, né, por que Allan Kardec nasceu na França, em Lyon, né? O berço, a França, nós sabemos das ideias da Revolução Francesa, né? Conhecemos, alguns de nós conhecemos, o berço do iluminismo, né? O iluminismo é o despertar de um período de adormecimento da humanidade que durou mais de 1000 anos, que foi a Idade Média. Alguns classificam como a época ou o período das trevas, embora muito tenha sido também feito de bom durante a Idade Média. Mas o que ficou para todos nós durante a Idade Média acabou sendo o ruim, né, da Idade Média, que acabou atrasando o nosso processo de evolução. Claro que atrasou, porque foram perseguições, foi intolerância religiosa, foram cruzadas, né, foi desrespeito com as pessoas, com a liberdade, né? Foi um período onde a igreja se misturou com o poder dos reis, dos príncipes, dos imperadores, dominou as pessoas, oprimiu, torturou. Então isso infelizmente ficou, mas é algo que a gente precisa sempre relembrar para não voltarmos a cometer os mesmos erros, né? E a história ela é tão rica e bonita porque ela nos mostra que não devemos fazer coisas que já fizemos lá atrás por ignorância, por infantilidade e por outros motivos, né? Mas
isso tudo acabou fazendo que, num momento da história, muitos espíritos encarnassem na Europa, na França, em especial na França. E com essa mudança, né, esse renascimento de espíritos num nível evolutivo um pouquinho maior, a França acabou provocando a revolução. Em muitas nações aconteceu isso. Infelizmente também, às vezes, para mudar a gente precisa da violência ainda, né? Não vai ser assim sempre, mas ainda é. E nesse período aconteceu a Revolução Francesa. Depois da Revolução também muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim, porque os que surgem por desconhecimento e ignorância acabam torturando aqueles que antes eram torturadores, usavam guilhotina, tudo que a gente sabe da história. Mas aconteceu coisa boa, surgiram pessoas iluminadas, nasceu Pestalozzi, nasceu Allan Kardec, Pestalozzi um pouco antes, grandes educadores, né? E por isso que Allan Kardec nasce em 3 de 10 de 1804, porque eram as luzes surgindo na França e na Europa. Allan Kardec nasce de uma família simples, ou nasce em uma família simples, mas de intelectuais, né? No caso do pai, ligados à área jurídica, juízes, advogados, a família toda era basicamente ligada a isso. No caso da mamãe de Allan Kardec, pessoas ligadas à matemática, né? Teólogos, religiosos também na família da mamãe, escritores, mas dá para ver que ele nasce num local de estudiosos intelectuais. E olhem como a providência divina se apresenta em tudo, gente. Allan Kardec era o futuro codificador da nossa doutrina. Ele precisava nascer num ambiente que permitisse a ele desenvolver já o que ele já tinha como espírito, porque era um espírito preparado. Nós todos somos preparados para a nossa missão aqui na Terra. Todos temos uma missão aqui na Terra, né? E para isso a gente precisa de um ambiente que favoreça o desenvolvimento da nossa missão. E não seria diferente com o codificador da doutrina. Então ele nasce onde as pessoas podem auxiliá-lo a se desenvolver. Já comentamos, era uma época marcada por agitações graves, né, no âmbito da política, conflitos sociais terríveis, conflitos religiosos preocupantes. Era a época de Napoleão I, um espírito também, e é curiosa, né, a proposta de Deus para todos nós. Ele nos convida a encarnar no mundo, no nosso caso aqui na Terra, sempre com um propósito, com algo a ser feito de bom, porque nenhum espírito, e isso é outra condição maravilhosa que Deus faz, né, programa para nós, nenhum espírito encarna para fazer o mal, nenhum, todos encarnam para o bem e para o aprendizado. Alguns se desviam. Napoleão Bonaparte, também, se nós formos analisar a biografia dele, era alguém extremamente inteligente, né? Estrategista. Então ele tinha qualidades impressionantes para fazer um trabalho abençoado, para auxiliar o progresso da humanidade. Mas pelos caminhos da vida, Napoleão acaba se desviando, porque ele tinha vícios também, né? Como todos nós, qualidades, vícios, e um propósito e um auxílio espiritual para trabalhar no bem. Acaba se desviando. Existem inclusive algumas obras mediúnicas que contam um pouco sobre, né, essa existência de Napoleão, e ele acaba dominando aquele espírito um pouquinho rude, ainda ibérico, o lado da conquista, né? O lado do egoísmo, da vaidade, talvez, de querer também conquistar para o povo dele, né?
e aí ele acaba se perdendo, infelizmente. Mas tinha um propósito muito bom, né? E no fundo não era uma pessoa tão má, mas acabou se desviando. Então, nesse período que Allan Kardec encarna na França, existia uma proibição ao desenvolvimento do senso crítico ainda. A Revolução Francesa é de 1877, né? Allan Kardec encarna em 1804, nem 30 anos após. Então, estava aquele período de adaptação. Existiam ainda os autos de fé. Nós vamos falar sobre um deles, né? O que era o auto de fé? Justamente as reuniões para tentar, atribuindo a Deus, né, condições de reprimir as pessoas. Esses autos de fé, eles foram muito, muito intensos durante a Idade Média e certas perseguições. E aqui ainda aconteciam. Algo interessante para a gente lembrar, que ainda, quando Allan Kardec desencarna, as punições que existiam por conta da religião, ou da Igreja Católica, na verdade, né, que dominava basicamente e se misturava com o poder real à época, ainda estavam presentes. Ainda existia o Tribunal da Santa Inquisição. Olhem que diziam que a Inquisição era santa, gente. Atribuíam à Inquisição santidade, né? Santidade. E o tribunal ainda estava presente. Claro que fazia muitos anos que ele não condenava ninguém à fogueira, não condenava ninguém à morte, mas ainda ele estava vigorando. Ele deixa de existir na Europa um pouquinho depois da morte de Allan Kardec. Então, nesse período que Allan Kardec viveu, existiam perseguições, né, religiosas muito, muito grandes, né, autos de fé em praças públicas. E, pois não, pode falar? Não, por favor. Não, eu disse que ele passou maus bocados, né? Gente, aqui nós estamos todos entre amigos. A senhora, por favor, não se desculpe. Tudo que vocês quiserem falar, fiquem muito à vontade para falar, tá bom? E realmente a senhora está coberta de razão. Ele foi muito perseguido, muitos foram perseguidos. Gente, isso é muito importante nós lembrarmos, porque infelizmente nós estamos há mais de 160 anos desses fatos, e hoje surge às vezes em alguns cantos ideias de intolerância religiosa, intolerância política, intolerância em todos os meios. Gente, nós temos que tirar isso de nós. Esse é um combate diário. Nós não podemos concordar, não podemos aceitar e não podemos deixar que qualquer ideia, porque as coisas começam no campo da ideia, qualquer ideia preconceituosa e intolerante entre na nossa mente em qualquer situação, porque às vezes pode não ser nenhuma intolerância religiosa, mas nós podemos ser intolerantes em relação a alguma situação que conflite com o que nós pensamos, e isso é ruim demais para a humanidade. Então nós precisamos estar muito atentos. Por isso que Jesus ensinou que nós devemos vigiar e orar. E isso, gente, vigiar e orar é o tempo inteiro. E não é vigiar o vizinho, não, é vigiar o nosso pensamento, né? O vigiar é o nosso pensamento, porque em certos momentos nós somos intolerantes. Eu vou dar um exemplo aqui, muito claro que a gente não vê, né? Não percebe. Nós, às vezes, torcemos para um clube de futebol, um time de futebol. Torcemos, né, para um time de futebol. A maioria gosta, porque o brasileiro dizem que gosta do futebol. E às vezes nós somos intolerantes com o outro que torce para o outro time. Não podemos. É apenas um esporte. E nós precisamos combater isso. Eu já me vi fazendo isso, gente. É isso que eu falo. Estou tentando não fazer, né? Então, não sejamos assim. Façamos um trabalho muito importante, que é a nossa reforma, com relação a preconceito, intolerância, nós temos que banir, gente. Aos 10 anos, o nosso querido Allan Kardec, olha só, 10 anos, ele foi estudar com o Pestalozzi. Era normal na Europa,
do século XVIII, XIX, que as crianças até os 10 anos, 9, 10 anos, elas fossem educadas pela família em casa. Depois elas iriam para as escolas. Pestalozzi já havia construído, né, uma reputação nesse período, aqui nós estamos falando de 1814, ele já tinha uma certa reputação, mas ele passou também muita dificuldade no início. É uma história bem bonita da gente conhecer também, do John Henry Pestalozzi. Mas ele já era conhecido na Europa, muito conhecido, justamente pelas técnicas que ele desenvolve de educação. E aí as famílias que tinham condições enviavam suas crianças para estudar na escola dele, que era na Suíça. A gente lembra que a Suíça ali, ela é no meio da Europa, curioso, né? Ela fica ali como se fosse o coração da Europa. E todos os outros países à volta, França, eu acho que a maioria faz fronteira ali, a Alemanha faz fronteira, Itália, eu acho que faz fronteira com a Suíça. Então a Suíça está no meio. E ele constrói uma escola em Yverton, na Suíça, e essa escola acaba sendo o modelo da educação europeia, justamente pela técnica que Pestalozzi desenvolve, que é aquela técnica de permitir que os jovens, as crianças, se pronunciem, falem, né? Não eram aquelas técnicas ligadas à repressão, né? Então era a liberdade de expressão, e por isso que isso acaba sendo, e o pessoal começa a ver que isso é importante, ajuda os jovens. E claro, a Europa queria realmente fazer com que as pessoas voltassem a pensar, né? A raciocinar e a tomar as decisões. Então Kardec vai estudar com Pestalozzi aos 10 anos de idade. Pestalozzi, aqui algumas considerações pouquíssimas, né? Apaixonado pela arte de ensinar, né? Ele institui essa metodologia de ensino que dá mais liberdade às crianças. A intuição é a fonte de todos os conhecimentos, nos diz Pestalozzi. Gente, o método Pestalozzi, ele é usado mundialmente até hoje nas escolas. Olhem que bacana, né? Que espírito que foi esse também, que tarefa que ele teve. E conto para vocês, ele era de família pobre, ele passou inúmeras dificuldades. Depois na escola dele, a partir do momento que Kardec volta para a França, depois de um certo período, a escola também entra num certo declínio, porque ele teve inúmeros problemas com os professores da escola, com os professores que trabalhavam com ele, e ele fica muito, muito triste com tudo que acontece, e ele acaba depois, eu acho que fechando a escola num certo momento. Ele fica trabalhando nessa escola por volta de 20 e poucos anos, né? Mas ele jamais abandona a educação. E ele continua ensinando crianças pobres. Então ele faz um trabalho maravilhoso com as crianças pobres e necessitadas. Um trabalho assim, né? Não era mais com aquelas pessoas da classe alta da Europa, né? A classe média alta. Rivaio foi um discípulo exemplar. Formação, método de estudo e aprendizado essenciais para a codificação espírita. Então, tudo que ele precisava aprender para codificar a nossa doutrina, ele acaba aprendendo lá com Pestalozzi. E claro, muito ele já traz, né? Porque o espírito já nasce com aquele aprendizado de outras existências. Kardec era tão dinâmico, era uma mente tão aguçada, que vejam, ele foi para lá com 10 anos. Ele fica até os 19 trabalhando com Pestalozzi. Com 19 anos a gente vai ver que ele volta para a França. 9 anos. E entre os 10 anos, gente, o que a gente faz entre 10 e 19? A gente é criança e adolescente, né? Aborrecente alguns. Aborrecente. Todos nós fomos aborrecentes, né? Kardec, nesse período, em muitos momentos, ele substitui Pestalozzi na escola, porque Pestalozzi era convidado a viajar à Europa em alguns momentos para divulgar a metodologia que ele tinha de ensino.
E aí ele confiava tanto em Allan Kardec, que talvez lá com 15, 16 anos, olha só, gente, pensemos nisso, um espírito com 15, 16 anos, cuidando de uma escola das mais conceituadas da Europa. Essa história toda que eu estou contando para vocês está aqui, ó. Esse aqui é uma das biografias de Kardec, tá, que eu usei, Marcel Sotomayor, mas tem, como eu falei, uma ali na livraria, linda, eu fiquei encantado, mas me controlei para não pegar, tá, que é do Vantuil, alguma coisa, mas eu achei muito lindo ali. Depois vocês visitem e conheçam um pouquinho a história do nosso codificador, né? Mas ele era realmente um espírito, né? Porque o espírito não perde nada que ele conquista, ele é um espírito diferenciado, porque tão jovem, já dedicado à educação e já trabalhando muito, né? Aprendendo e trabalhando, porque é curioso, gente, o aprendizado, ele vem para que a gente trabalhe, e às vezes a gente aprende e acha que é para guardar o conteúdo, e não é para transformar ele em ação, né? Ele retorna à França aos 19 anos, e aí o que ele começa a fazer? Ele abre a sua própria escola, em torno de 19 e 20 anos. Nós estamos falando de Kardec aqui, o educador, né? Nós estamos falando ainda do codificador. Essa escola o tempo voa. Essa escola ensinava física, matemática, anatomia comparada e retórica, conteúdos que nós buscávamos naquela época, né? Muito importantes. Ele, além disso, ele era tradutor de livros, porque ele dominava 6 idiomas. Aos 19, 20 anos, ele dominava 6 idiomas, 6 línguas. E aí ele traduzia livros, claro. Em 1823, portanto, com aos 19 ainda, 23, ele ainda tinha 19 anos. Redigi meu primeiro livro, ele escreveu o primeiro livro aos 19 anos, Curso Prático e Teórico de Aritmética. Nossa, aritmética. Quem que é matemático aqui? Tem? Você, professor de matemática. É fácil aritmética? Para você, é claro, você é professor de matemática. Mas, gente, ele já escreveu com 19 anos o primeiro livro de aritmética e inicia seus estudos sobre magnetismo animal. Ele se interessava muito. O magnetismo, né, que é algo que todos nós possuímos, aqui classificado como magnetismo animal, por quê? Porque é do ser aqui, todo ser, não é animal de animal irracional, não, é nosso, magnetismo. Allan Kardec se interessa pelo magnetismo, que é a oportunidade, que é como que a gente poderia classificar o magnetismo? É o poder de fazer com que as pessoas se envolvam com você, né? Então muitas pessoas têm esse magnetismo muito desenvolvido, mas todos nós o possuímos, basta que nós também utilizemos isso. E Kardec se dedica ao estudo, porque era muito estudado na Europa. Existiam muitas pessoas famosas, escritores, que se dedicavam a esse estudo. As curas, por exemplo, existem curas efetivas, físicas, que são feitas através do magnetismo, né? O passe, a gente ouve falar do passe espiritual, que é o que todos nós recebemos, vamos receber daqui a pouco. E existe o passe magnético, onde o passista ele transmite através do seu magnetismo fluidos, e aí ele pode transmitir fluidos que auxiliam na cura de determinadas doenças. Jesus, o maior médium que nós tivemos, né, conhecimento, que encarnou na Terra, ele se servia do seu magnetismo para fazer curas dos seus fluidos. Kardec explica isso tão bem no livro A Gênese para nós, como que Jesus fazia suas curas. Mas Kardec então se dedica a isso. Em 1825, gente, ele dirige uma escola de primeiro grau, com 26 anos, além de ter a escola dele, né? Ele funda em 1826, aos 22 anos, o Instituto Técnico Rivaio,
baseava-se em princípios de seriedade e utilizava a metodologia inovadora que ele havia aprendido com o nosso querido lá Pestalozzi. Em 28, já com 24 anos, já maduro, né, na meia-idade, 24 anos, ele decide que dedicaria sua vida à educação. Com 24 anos ele tomou, não, agora eu tenho certeza absoluta, eu quero ser um educador. Kardec conhece essa outra bênção de pessoa, essa senhorinha linda, linda, Amélie Gabrielle Boudet, Amélie, a futura senhora Kardec, né, que foi tão importante durante todo o trabalho que Allan Kardec fez, e que depois, após a desencarnação dele, continua a tarefa dele, Amélie. É uma história muito linda da gente conhecer também. Então, em 1831, ele publicou mais 3 livros, Allan Kardec, e aí conhece a Amélie, que era professora da Escola de Belas Artes. Olha que bonito! Nós temos hoje Escola de Belas Artes, eu acho que se tiver, é só uma, né? Não sei, Escola de Belas Artes, mas é tão bonito, né? Belas artes, a arte é bela, a arte é sempre bela, né? Imagina uma escola de belas artes. Ela era poetisa também, ela era pintora. Olha os diversos, como é que a gente diz? As diversas, me ajuda? Hã? Pode ser atribuições, mas seria um termo diferente. Talentos, né? Talento. É tão lindo o talento, todos nós temos talentos inúmeros, alguns a gente consegue pôr para funcionar na própria encarnação, mas outros ficam esquecidos, às vezes adormecidos, às vezes despertam lá adiante, gente, às vezes despertam na madureza, né? Tem pessoas às vezes que começam a pintar depois que se aposentam, a compor melodias depois que se aposentam. É o que? Afloram os talentos, mas todos nós o temos, né? É muito interessante que na Idade Média, uma coisa que eu gosto é estudar um pouquinho, né? Ler um pouquinho, não estudar, né? Porque estudar é se dedicar a fundo. Às vezes é ler apenas, mas conhecer a história de algumas pessoas. E teve um momento que eu queria conhecer um pouquinho sobre Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci tinha tantos talentos, gente, é impressionante tudo que Da Vinci fez. E hoje com a internet a gente tem facilidade, né, de conhecer essas pessoas, um pouquinho do que eles fizeram por nós hoje. Nós às vezes nos utilizamos de grandes descobertas que eles fizeram, grandes estudos que eles fizeram, e nem sabemos quem foi que fez. Então a internet permite, né? E é curioso que alguns desses grandes talentos, eles era multidisciplinar. Não é assim, não, eu me dedico a isso, eu gosto disso. Não, eles faziam tudo. Ó, o caso dela aqui, ela era pintora, poetisa e professora, e escritora ainda também, né? A nossa Amélie. Em 1834, Kardec vende o Instituto por problemas financeiros. O Instituto, depois, num certo momento, ele é dividido com o tio dele, que é sócio. Desse dinheiro da venda, ele aplica em outros investimentos para que ele possa se manter, né? Em 35, ele organiza vários cursos gratuitos, entre 35 e 40. Né? Em 49, aí ele vai estudar na Universidade da França. Ele dirige cursos de filosofia na Universidade da França, astronomia, química e física. Então a gente vê que Kardec realmente tinha uma mente bem eclética, né, para a educação, para os ensinos. Ele andava em todos os caminhos, né? Ele buscava. E aí aparece para Kardec, faltando 15 minutos para a gente encerrar, as mesas dançantes, girantes. Acho que é melhor uma segunda palestra. Né? Acho que vamos ter que fazer, né? Kardec 2, o retorno. Hollywood adora, né? Hollywood adora.
né? Se dá Ibope, Hollywood faz o 2. Só que o 2 geralmente não é melhor que o 1, é sempre melhor. Mas começam as mesas girantes na vida de Allan Kardec. A primeira vez que ele ouviu falar foi em 1854, através do senhor Fortier, que era o magnetizador do ciclo de amizade de Allan Kardec. Ele tinha relações de amizade, de estudos do magnetismo. Rivail acredita que o fenômeno se dava através do magnetismo. Então, quando ele ouve falar das mesas que dançam nos cassinos, nos locais públicos de Paris, onde as pessoas se reuniam todo final de semana para ir ver as mesas girar, para dar risada, para se divertir. Então, olhem que a gente às vezes não compreende como que o plano espiritual atua, né? Olha só, a nossa doutrina começa a chegar para aqueles curiosos que queriam apenas se divertir. E hoje ela está aqui para aqueles que realmente querem se transformar através da doutrina espírita. Que bênção, né? Na Europa inteira começam a surgir esses fenômenos. Nos Estados Unidos a gente ouve falar das irmãs Fox, né? Da mediunidade se apresentando. Em todo o mundo a mediunidade vem, porque assim foi predito por Jesus, que o Consolador prometido voltaria, né, a se apresentar no momento adequado, 1800 anos depois da vinda do Cristo, para reforçar as ideias cristãs, para explicar coisas que o Cristo não explicou e para principalmente tirar todas as mentiras que contaram para nós durante muitos séculos a respeito das mensagens de Jesus no ensinamento do Cristo. Porque durante muitos séculos ele falou que os falsos profetas viriam justamente para distrair-nos do verdadeiro sentido da mensagem dele, que é o amor. Foi para isso que ele veio. Então, Rivail começa a conhecer as mesas girantes. Rivail revela as suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação. Olhem o que ele conta disso. Da primeira vez, ele diz assim: eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza, e que minha razão repelia. Ele não acreditava. Isso aí é falcatrua, não é possível acontecer. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Ele começa a frequentar reuniões sérias, né? Ele tem conhecimento, ele sabe que em Paris existem reuniões frívolas, de diversão apenas, mas ele começa a visitar reuniões sérias com pessoas sérias. E aí ele diz: poxa vida, essas pessoas não são de brincadeira, elas não estão aqui para se divertir. Isso tem que ter algo por trás, né? Então, a grande sacada de Allan Kardec. Em 1855, ele encontra o senhor Carlotti, que era um antigo amigo, que ele já não via há algum tempo, e esse senhor convida ele, né, à casa da senhora Roger, né? Lá ele encontra a senhora Pliny Mason e o senhor Patier. Na reunião dessa residência, ele testemunha pela primeira vez o fenômeno das mesas que giram, que saltam, que correm, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. É Allan Kardec que está nos falando. Não é possível qualquer dúvida. Tem algo. Ele observa que não se tratava de divertimento, não era futilidade nenhuma. E isso desperta nele aquela vontade de estudar o que acontece. Ele conhece a família Baldin e passou a frequentar as reuniões semanais em sua casa. As médium eram as adolescentes Julie e Caroline, as filhas, né, da família Baldin. As meninas, jovens, adolescentes. É curioso, esses fenômenos, gente, eles se apresentam muito durante a codificação,
com jovens adolescentes, meninas que começam a despertar a mediunidade nelas, e elas começam a dar passividade, e os espíritos se manifestam através delas. A gente vê isso, né? Os trabalhos feitos posteriormente lá no Centro Espírita, que Kardec funda, né, na Sociedade Espírita Parisiense, eram acompanhados por jovens meninas, médiums. Zéfiro é um espírito que normalmente se manifestava nas reuniões lá da família Baldin. Zéfiro. Rivails, que buscava apenas se instruir, viu que ali surgia uma nova doutrina e iniciou seus estudos sérios do Espiritismo. Aqui ele percebe a seriedade. Kardec adota o método experimental, né, de desenvolvimento. Ele nunca elabora teorias próprias dele. Não, ele vai despido de qualquer pré-conceito. Não, ele não era preconceituoso, então ele não tinha. Ele não firmava nenhum conceito. Eu quero conhecer, eu quero saber o que está por trás disso. Ele observava cuidadosamente os fatos, ele comparava os fatos, e aí ele tirava as consequências dos fatos. É curioso a gente analisar como que a doutrina chega para nós. Ele começa a pesquisar e num primeiro momento ele não está ligado às questões morais. Mas aí chega um momento que ele diz assim, opa, peraí, esses espíritos que se manifestam, eles começam a contar como eles estão vivendo lá no mundo espiritual. Ele compreende que os espíritos no mundo espiritual somos nós que estamos hoje aqui. Ele tira essa conclusão, ele deduz isso e diz, isso é fato. Isso é fato, isso é verdadeiro, não há qualquer dúvida disso. E aí ele começa a querer saber da vida que os espíritos vivem no mundo espiritual. E com base nisso, ele vai entendendo que, pergunta que vida que eles viviam no mundo material, ou identifica. E aí ele começa a associar, opa, os que vivem melhor lá eram pessoas boas aqui. Então significa dizer que ser bom gera um efeito lá. Então a moral é super importante para a nossa vida como espírito. E aí ele diz assim, mas qual moral? A moral do Cristo. Porque Jesus foi quem ensinou o amor. Então ele vai buscar lá no Evangelho de Jesus a moral e trazer e colocar na nossa doutrina, né? Porque no início a doutrina não surge com esse propósito. A gente está vendo o que ele está contando. Mas aí ele identifica isso. E aí traz para nós os ensinamentos de Jesus. Não admitia por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades em questão. Tanto que Allan Kardec falou que nós devemos, aliás, não é uma fala dele, é dos espíritos, né? Mas ele reproduz para nós, que nós devemos desprezar 10 mentiras, como é que é a história? Desprezar 10 verdades, mas não admitir nenhuma mentira. Nós podemos até não aceitar 10 verdades, mas não podemos admitir uma única mentira. E é por isso que ele era tão detalhista e minucioso. Qualquer mensagem que chegasse de um local, ou que era trazida por um espírito, por mais confiável que pudesse ser, aquele espírito e aquele médium, Allan Kardec ia investigar várias vezes. E ele só trouxe para nós, na codificação da doutrina, aquilo que ele confirmou verdadeiramente, através dos estudos que ele fez. Antes de ir às reuniões para contato com os espíritos, ele já formulava as perguntas. O método que ele usou é o método que foi ensinado por Sócrates, né? De fazer perguntas, para fazer com que a pessoa, através da pergunta, além de responder, né, ela pense também naquela resposta que ela vai dar. Então é sensacional o método de perguntas e respostas. E é o que ele fazia, e ia para as reuniões com as perguntas. Os espíritos, nada mais sendo que as almas dos homens, não possuíam nem plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber que possuíam era de acordo com o seu adiantamento. É isso que ele conclui, né?
com o grau de evolução. Observar, comparar e julgar, essa era a regra constante que ele segue. Zéfiro, em 1855, sugere a Kardec que ele use um pseudônimo, Allan Kardec, que foi um nome que ele teve numa encarnação pretérita, quando ele reencarna nas Gálias, né? Então ele adota o pseudônimo. Kardec estava em seu escritório quando começou a ouvir pancadas. Nossa, é muito bacana essa história que o Souto conta ali. Ele estava à noite no seu escritório, ouve batidas, ele sai na janela, olha, tem uma construção, e diz, pô, os caras estão trabalhando essa hora aí da noite. Não, não era a batida da construção, não, era a batida, né, de um espírito tão especial que vem ter com Kardec. E esse espírito diz assim, para ti me chamarei a verdade. E todos os meses, aqui durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Né? E nós já compreendemos hoje que esse Espírito é Jesus, que se dispôs durante a codificação da doutrina doar 15 minutos mensais do tempo dele. Olhem o trabalho que Jesus tem, né? Que ele dedicou 15 minutos para a edificação da doutrina dos Espíritos, da terceira revelação do Consolador prometido. Então, para que a gente tenha uma ideia da responsabilidade desse Espírito, né? Kardec teve aqui duas confirmações, né? Ou melhor, 13, uma em 30 de abril de 56, ele recebe a confirmação da tarefa dele, em maio de 56 ele recebe outra confirmação em 12 de junho, porque Allan Kardec, embora sendo um espírito luminar, ele tinha dúvidas e achava até que ele não ia dar conta da tarefa, extremamente, né, hercúlea, como a gente diria. Mas aí os espíritos dizem, olha, a tarefa tem que chegar. Se você não conseguir, ou se você desistir dela, não há problema, você tem o livre-arbítrio para isso. Mas outros a farão, porque é chegado o momento. Em 56, grande parte do trabalho estava cumprido, e ele submete aos espíritos que dizem que estava tudo ok, né? Estava tudo ok, e assinam, né? Dizendo que estão satisfeitos. E, portanto, chega para nós esse livro abençoado, o Livro dos Espíritos, a primeira edição com 501 questões, a segunda edição, que é a que a gente conhece até hoje, tem 1019 questões, perguntas e respostas. Nós no canal, eu não coloquei aqui, @Espiritismo e Vida 1857, nós estudamos essa obra maravilhosa todo domingo às 21 horas. Tá? Quem tiver interesse em participar com a gente será muito bem-vindo, tá bom? Então ele faz isso com perguntas e respostas. A Revista Espírita ele começa a publicar em 1858, como a gente já falou, que é justamente os estudos que ele fazia lá na Sociedade Espírita Parisense, né? Ele percebe a necessidade de criar realmente essa revista. É sensacional, gente, tem muitas histórias. Kardec conta ali tudo o que ele viveu, inclusive as questões relativas a perseguições, né? Em 1858, ele funda, né, 1º de abril, como nós já vimos, no Palácio Royal, a Sociedade Espírita Parisense, uma salinha que ele tinha lá, né, para fazer esses estudos. Em 1º de janeiro de 61, surge o Livro dos Médiuns, que é a parte científica da nossa doutrina, o estudo propriamente da mediunidade, né, dos fenômenos que ele constatava. Ele retrata tudo para nós através do Livro dos Médiuns, muito importante. Aqui um fato que a gente já comentou, né, dos autos de fé, extremamente interessante, que acontece em 9 de 10 de 61, né, que é a queima dos livros espíritas. 300 livros foram queimados em Barcelona, a mando de um bispo de Barcelona.
E Kardec, no mesmo instante, ele diz assim: gente, isso não é possível, queimar livros, eu vou fazer alguma coisa. Mas aí ele é orientado pelo plano espiritual. Kardec, menos, fica quietinho, deixa. Isso aí é a maior publicidade possível que nós podemos ter, né? E a partir daí, quando as pessoas começam a dizer: pô, estão queimando livro? Que livro estão queimando? As pessoas começam a encomendar para o livreiro de Kardec um outro exemplar, porque eles queriam saber: pô, se estão queimando é porque alguma coisa deve ter. E aí aquilo ali foi uma publicidade melhor que o outdoor, né? Melhor que o outdoor. Muito interessante. O bispo quis fazer algo para o mal, mas não adianta, né? Quando as coisas precisam acontecer, elas acontecem. 15 de abril de 64, vem para nós o nosso Evangelho, a maioria conhece. Nós usamos muito para fazer o Evangelho em família, tão importante, né? Tão legal. Em 1º de agosto de 65, vem O Céu e o Inferno, essa obra também sensacional, que fala da vida no mundo espiritual, das leis do Código Penal da vida futura, das leis divinas e por aí afora. E tem na parte 2ª desse livro várias comunicações de vários espíritos. Tudo isso que eu estou falando das obras, eu acho que nós podemos procurar aqui na casa, que nós vamos ter estudos, né? E se não, às vezes as casas não conseguem todos os estudos. Em outras casas tem, né? Na nossa, por exemplo, nós estamos estudando agora o Livro dos Espíritos e O Céu e o Inferno, a gente consegue estudar. Em 6 de abril de 68, surge a Gênese para nós. A Gênese, né? Mas é a Gênese da doutrina dos Espíritos. Então ela vai nos falar sobre a criação, sobre os fenômenos, sobre as curas de Jesus e tantos outros assuntos, mas de forma racional, à luz da doutrina espírita, né? De uma forma realmente científica, estudos que Allan Kardec também fez que comprovam isso. Aqui nós temos os livros escritos por Allan Kardec, né? A gente já comentou a maioria ali, e eu faria um apontamento importante para o livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, que é um livro muito interessante, porque é uma espécie de manual que Allan Kardec cria, porque ele entende que é muito difícil, às vezes, a doutrina que chegava para nós, a compreensão não era fácil. Então, nesse livro, ele faz um resumo da doutrina espírita, é muito interessante, também com questões curtinhas, onde ele vai explicando ponto a ponto. E aqui, né, de 55 a 69, até a sua desencarnação, Kardec viaja a Europa inteira divulgando a nossa doutrina. Período riquíssimo também, que ele relata numa outra obra, As Viagens Espíritas. 31 de março de 69, ele desencarna, ele está sepultado atualmente lá nesse cemitério de Paris, né? Ele foi trasladado um ano depois para esse cemitério. Dizem os que visitam que é o cemitério que mais flores tem em Paris. É o cemitério, o túmulo, né? O túmulo onde ele está sepultado. E tem essa frase que ele pediu para gravarem, que é: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei, meus queridos. E eu corri um pouco e peço perdão para vocês, porque passei 5 minutos ainda, né? Eu me empolguei muito na parte inicial, mas a parte final é extremamente importante, mas muita gente conhece, né? E eu queria trazer muita história desse espírito abençoado, que deixou essa mensagem para nós espíritas, que eu acho assim uma das mensagens mais sensacionais, quando ele vai dizer para nós que o Espiritismo não vem procurar seres perfeitos, não, mas os que se esforçam em ser perfeitos, pondo em prática os ensinos que não são de Allan Kardec, ele sempre frisou isso, que são dos espíritos mais evoluídos. E diz que o verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, né, da perfeição, mas o que seriamente quer atingi-la, sejam quais forem os seus antecedentes.
aquilo que já fizemos lá atrás. Às vezes nós ficamos presos nos nossos erros, na culpa, e esquecemos de avançar. E é isso que Kardec fala. Quando nós conhecemos a doutrina dos Espíritos, a gente tem que se dedicar a ser melhor, né? Lembrar dos erros, claro, mas para que isso seja como um trampolim para o nosso avanço, e não como algo que nos retarde. E ele finaliza dizendo: sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita, desde que reconheça as suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Então, o convite à transformação. E agora a gente já emenda com a nossa prece, que me foi pedida a fazer, convidando a todos que nesse ambiente tão gostoso que nós temos nessa casa, onde esses irmãos queridos, já desde muito cedo ao chegar, antes de nós aqui encarnados, preparam esse ambiente, trazem as melhores energias para todos nós, para que nós possamos internalizar essas energias, nos prepararmos para o passe, para que possamos ficar em oração e apenas agradecer por tudo que nos é concedido por Deus, pelo plano espiritual, pelos nossos anjos da guarda, por Jesus, esse mestre, amigo, esse Espírito perfeito, como nos diz a doutrina, crístico, e que está conosco, sempre esteve e sempre estará, como ele próprio disse, porque enquanto uma das ovelhas que Deus confiou estiverem desgarradas, ele ainda estará conosco buscando essa ovelha. Então, gratidão por tudo, por esse dia abençoado, pela oportunidade da existência, por termos saúde, termos possibilidade de nos deslocarmos até aqui, de podermos ouvir, de podermos falar, nos expressar. Gratidão a Deus pelas nossas dificuldades e pelos nossos progressos, e por todos aqueles que cruzam o nosso caminho como instrumentos de Deus a nos auxiliar no progresso, na nossa evolução e na nossa caminhada rumo à perfeição. Que o nosso domingo seja de muita luz, que retornemos para casa com muita segurança. Que assim seja. Que assim seja.